Meus irmãos, meus amigos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 nos diz: orai sem cessar. Pai nosso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala-nos nesse instante. Dai-nos, Senhor, segundo a tua vontade, meu Pai, para a honra e glória de um Deus que pode todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, minhas irmãs, a oração é fundamental para que nós tenhamos uma identidade com Deus Pai Todo-Poderoso, uma comunhão perfeita para com Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui eu trago para vocês algumas premissas que vai fazer com que a sua oração ganhe conteúdo, naturalidade e que você possa ter uma comunicação com Deus Pai Todo-Poderoso sem nenhum tipo de ruído. Então, primeiro, a oração ela tem que ser diretamente ao Pai. Ore sozinho, diretamente ao Pai. É o que diz a palavra em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que vê em secreto e te recompensará. Orar a Deus Pai Todo-Poderoso, você e Deus, formando uma comunicação direta com o Pai Todo-Poderoso. Este é o princípio, este é o início de uma relação entre Deus e você, relação pessoal, íntima. Criar intimidade com Deus Pai Todo-Poderoso, com reverência, mas intimidade. Ore com humildade. Observe o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humildade. O que é humildade? Primeiro é reconhecer diante de Deus que somos totalmente dependentes de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o princípio da humildade. Este é o início da humildade. E quando estivermos diante de Deus, cientes do poder de Deus, ciente de um Deus poderoso, diante de alguém que não é nada, e que estamos tendo esse diálogo com o Senhor por conta da graça de Deus Pai Todo-Poderoso. E um outro ponto que eu quero emendar já com esse: em tudo, dai graças a Deus Pai Todo-Poderoso. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Então, a palavra de Deus que nos respalda, dá graça em todas as coisas, está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, logo após o 17, que eu há pouco falei, versículo 18, que diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Tudo. A situação está tranquila, dê graças a Deus. Você está em paz com Deus, dê graças a Deus. Quem está em paz com Deus é ter eternidade com Ele, é ter a salvação com Ele. Você está passando por um momento de tribulação, dê graças a Deus. Em tudo, dai graças ao Senhor. Não nos momentos simplesmente bons, não simplesmente neles. Neles também, mas também nos momentos de dificuldade, de luta. E por que dai graças a Deus? Eu simplesmente dou um toquezinho. Primeiro porque é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Inquestionável. Nós não temos o que alegar. Dai graças a Deus. Porém, dar graças a Deus também é um meio de humildade, de mostrar humildade
diante de um Deus que pode todas as coisas, você não pode nada. Ore diariamente. A oração não é alguma coisa esporádica na vida do cristão, não. Não. A oração, ela é cotidiana, é diária. A oração alimenta a alma. A oração cria vínculo com Deus, Pai Todo-Poderoso. Você se sente bem em conversar com Deus. Você se sente bem em falar com Deus de todas as coisas, para a honra e glória do próprio Deus em você. Essa é a questão. Ore esperando a resposta. Não é orar simplesmente por orar. Antes eu quero justificar o ore diariamente através do versículo bíblico. Olha o que diz. Salmo 5:3, que diz: de manhã, Senhor, ouves a minha oração. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Um dos momentos mais tranquilos para se orar é pela manhã. Ore a Deus, Pai Todo-Poderoso. Se coloque diante dele para a honra e glória de Deus Pai, diariamente, cotidianamente. Volto a repetir. Marcos 11:24 diz que nós devemos esperar em Deus a resposta das nossas orações. Não é simplesmente orar a Deus, entregar na mão de Deus, dar graças a Deus, mas espere a resposta. É o que diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim conosco. Então, crer que ao orar você vai receber de Deus a resposta é algo que tem que estar no coração. E esta oração nós devemos fazer sempre em nome de Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus em João 14:6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14:13 e 14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nossas orações têm que ser colocadas diante de Deus em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo. Anote isso e proceda assim. Orar em nome de Cristo Jesus. Ore com naturalidade. Tem pessoas que querem colocar palavras rabuscadas, imitar até uma oração de um pregador famoso, de uma irmãzinha que tem um dom da oratória, de vernáculos diferentes. Não. Ore com as suas próprias palavras, com sinceridade diante de Deus. Não procure palavras vãs. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 7. Diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não, simplicidade diante de Deus. Coloque o seu coração, a sinceridade diante do Senhor. Esse é o norte de uma oração salutar, de uma oração que Deus ouve essa oração. Ore segundo a vontade de Deus. Você tem o seu querer? Tem. É lícito ter o seu querer? É sim. Mas às vezes nossas orações, elas não estão de acordo com aquilo que é bom até mesmo para nós. E o Espírito, com gemidos inexprimíveis, coloca diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, toda vez que nós orarmos, nós temos que ter a humildade de pedir a Deus que seja feita segundo a sua vontade. Olha o que diz a palavra de Deus. Em João 5, 14 e 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, segundo a vontade de Deus. Quer alcançar uma bênção? Clame a Deus, segundo a tua vontade. Ele é fiel, Ele é tremendo diante de um Deus que pode todas as coisas. Nós devemos reverenciá-lo, segundo a tua vontade.
E por último, eu quero encerrar dizendo que nós devemos orar com persistência. Não é orar e de repente você não se sentiu respondido e esquecer. Não. Persista na sua oração. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Insista. Bata. Clame diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Ore com compromisso. Ore com compromisso, né? Sempre diante do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque onde estiver, ore comprometido com aquilo que você está colocando diante do Senhor. E também tem outra coisa. Convide irmãos para orar juntos também. Você pode fazer sua oração individual, mas também pode convidar irmãos para orarem juntos. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 18, 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, convide um companheiro, uma companheira, um irmão, outro irmão, e se reúna para orar, para colocar diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus tremendo, aqui estão algumas diretrizes, Senhor, para uma oração qualificada, uma oração que tenha conteúdo diante de Ti, Senhor. Com palavras simples, sem nenhum tipo de palavras que venham querer a ser vãs diante de Ti, não. Palavras com conteúdo, palavras com sentimento, palavras com alma, meu Senhor. Ouve-nos, meu Pai, segundo a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa muito nos abençoar. Guarde essas diretrizes para quando você estiver orando, colocar diante de Deus, Pai Todo-Poderoso. Que Deus muito nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.